Nos preparativos dos 200 anos que marcaram a vinda da família real para o Brasil, a TV Alerj, acompanhada com o deputado Luiz Paulo, visitou alguns pontos do Rio que retratam um pouco da nossa história. Vamos lá. Dom João VI chega aqui na Praça 15 em 1808. Nesse triângulo formado entre os morros de Santo Antônio, o Morro do Castelo, que existia, o de Santo Antônio também, e o Morro de São Bento, praticamente acontece os fatos mais importantes da história do Brasil. Claro que quando Dom João VI chegou aqui, não tinha concreto armado, ele ainda não existia. As construções eram em cima de pedra. E os portugueses tinham essa tecnologia muito dominada, pedra sobre pedra. Então são construções de época muito importantes. Você observa ali, inclusive naquela coluna. Naquela coluna que é pedra sobre pedra. Então são construções que resistem ao tempo, né? Resistem ao tempo e podem testemunhar diversos períodos da nossa história. Faz parte do nosso acervo cultural. Mas foi aqui no Paço Imperial que muitas decisões importantes foram tomadas. Dizia-se que Dom João VI teria chegado aqui com 10 mil pessoas da corte. 10 mil? O que não é verdade, Edgar, porque, imaginemos, a cidade tinha naquela época 50 mil habitantes. Como é que ela podia ter um impacto de 20% na sua população? Não cabia nas naus que aqui chegaram. Então, na verdade, ele deve ter chegado no máximo com 1.500, 2.000 pessoas. E assim mas mesmo assim, era muito. É um impacto muito grande. E essas pessoas eram a corte, precisavam de acomodações. E a acomodação para a família principal, que é a família de Dom João VI, foi aqui, no Paço Imperial. As construções começaram após a chegada ou antes? Não. O Brasil, né, como você sabe, foi descoberto em 1500. E entre 1500 e 1800 já haviam muitas construções históricas aqui, né? Até o Morro do Castelo, né, era o centro dessa história brasileira. Porque os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles procuraram, por questões de garantia, por causa das invasões que aconteciam, as lutas contra os franceses, as lutas contra as tribos indígenas, eles procuravam os lugares altos. Por isso eles procuravam o Morro Santo Antônio, o Morro de São Bento e, especificamente aqui, o Morro do Castelo, né? Criavam fortificações. Começavam fortificações e a cidade se desenvolvia lá. É pena que o Morro do Castelo tenha sido todo devastado, todo acabado, porque ali tinham os marcos históricos do início da cidade do Rio de Janeiro. Aqui ao lado do Paço Imperial está o Palácio Tiradentes, que já foi inclusive a cadeia pública. Deputado, fale um pouco do Palácio Tiradentes. Olha, Edgar, nós estamos também no que se chamava à época da Rua da Direita, que hoje é Presidente Antônio Carlos e 1º de Março, uma rua só. E entre a Rua da Direita e a Praça 15 era o centro nervoso da corte. O Palácio Tiradentes é um dos prédios históricos que foram construídos, né, sob o domínio de Portugal ao Brasil.
Ele já... Bem mais após da... Sim, bem após a chegada de Dom João VI. E ele, como ele serviu de cadeia pública, né, já mostrava que aqui era o centro das decisões e também aqui acontecia um maior volume de delitos, né, dentro das tipificações penais da época. E depois esse mesmo prédio sair da cadeia pública, ela teve diversas utilizações. Mas a principal e que marcou história, né, foi o uso como parlamento brasileiro. É um prédio tombado, de grande valor histórico, onde parte da história política está aqui registrada. E hoje virou sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a história política do Brasil passa pelo Paço, como passa também pelo prédio hoje da nossa Assembleia Legislativa. Em tempos diferentes, mas agregados à mesma história. Deputado, vamos continuar visitando? Vamos sim. Na época do Brasil Colônia, Brasil Império, era muito forte a influência da igreja, né, nesse período. Principalmente as ordens religiosas, né? Os beneditinos, os franciscanos, os jesuítas, né? Eram as ordens religiosas também que impulsionavam um pouco o domínio e o desenvolvimento da época. Isso está registrado aqui no que resta do convento. No centro está erigido um grande prédio moderno e ao lado duas igrejas também importantes, da Ordem Terceira, do Carmo e do próprio Carmo, onde grandes eventos na época do Brasil Império aconteceram, né? Nessas igrejas, seguramente, né, muito buchicho político também ocorreu, porque entre uma oração e outra, né, as intrigas da corte também se davam. E você veja, o pé direito alto para o nosso país é muito bom, porque nós temos um clima tropical e um verão muito forte. Não precisava de ar-condicionado na época. Mas esse mesmo estilo era o estilo que predominava em Portugal, onde o pé direito alto no frio funcionava exatamente ao contrário, né? Porque ainda não havia o conceito nas construções de conforto ambiental, porque as tecnologias dominadas não são as de hoje. Aqui na Praça 15 também tem um Arco do Teles. Vamos conhecer de perto? Arco importante. Vamos até lá. Deputado, vamos falar um pouquinho da história do Arco do Teles, como foi construído esse arco, tipo de material usado para a construção desse belíssimo arco. O Arco do Teles precede a Dom João VI. Aqui nessa região havia umas construções que eram da família Teles. E houve um grande incêndio em 1790 que destruiu essa região. E somente sobrou o arco que suportava, né, essas construções. Então recebeu o nome, em homenagem à família Teles, Arco do Teles. Esse incêndio foi em 1790 e resistiu por quê? Na época da colônia, todas as construções, os vãos livres, tinham forma abobadada, né? Porque eram autoportantes. As pedras tudo era dimensionado, as pedras eram cortadas, peça por peça, no sistema chamado de cantaria, e depois assentadas uma sobre a outra, inicialmente tendo uma ligação entre elas como o cimento, o próprio óleo de baleia. Então são estruturas muito sólidas que até hoje resistem ao tempo. E era a forma arquitetônica e de engenharia que existia à época de vencer grandes vãos livres sem pilares no seu miolo. Vamos passar sobre o Arco do Teles? Vamos. Bem, nós passamos o Arco do Teles e estamos em plena Travessa do Comércio. Esse casario belíssimo.
Deputado, fale um pouco desse espaço que ainda está resguardado, de certa forma, né? Esse belo casario, né, servia de moradia e também de armazéns comerciais. Ligava o caixa ao grande centro de decisão, né, que era o Paço Imperial. Então aqui tinha uma febril atividade comercial. E os passeios ainda lembram aquela época, porque também todos os passeios laterais são de pedra. São obras que a gente chama de cantaria. Pedras enormes, né? Pedras grandes, assentadas e recortadas e ligadas. Um detalhe é que a Travessa do Comércio, ela faz uma curva, uma dobra para a esquerda, depois para a direita de novo. Né? Não tem menor problema, porque esse caminho que nós estamos fazendo já tem mais de 200 anos. E quando eles foram dimensionados, era para as pessoas andarem e transportar até um pouco de carga para os armazéns. Né? Os portais são altíssimos, né? São belíssimos, também pé direito bem alto. Mas você veja que, de qualquer jeito, o arco está predominante, né? Na cúpula das portas, você tem como um arco segurando a alvenaria que está sobre ela. Vamos conhecer mais? Vamos sim. Bem, nós estamos diante da igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Deputado, vamos falar um pouquinho desta belíssima igreja. É um detalhe que a igreja é pequena, mas é charmosa. Você observa, Edgar, que essa igreja estava voltada, né, para onde está o mar. E por que Mercadores, Lapa dos Mercadores? Porque, tirando os alimentos, o Brasil praticamente importava tudo à época e chegava via navio. E a Rua do Comércio, a Travessa do Comércio e a Rua do Ouvidor, isso tudo levava ao nosso centro comercial. Então, a igreja tomou o nome de Lapa dos Mercadores. E Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora é sempre a mesma. A Nossa Senhora é única e ela tem as denominações locais que vão se dando. Vamos fazer uma visita? Vamos sim. Bem, agora chegamos na Rua do Rosário. Deputado, a influência da igreja era muito grande na época, né? Sem dúvida nenhuma. E dentro da Igreja Católica, principalmente a figura de Nossa Senhora. Até o nome das ruas, tudo a isso. Rua do Rosário, né, também está ligada à figura da Nossa Senhora, porque ela muitas vezes está intimamente ligada ao Rosário. A presença de Nossa Senhora foi muito forte nesse período. Até mesmo muitos filmes, né, estão sendo feitos sobre a presença da mulher na história religiosa. Então a Rua do Rosário, né, chama muito essa questão religiosa. Vamos falar dos prédios que estão aqui ao redor da Rua do Rosário. Aqui tem 3 prédios fantásticos e históricos, né? Um prédio que até pouco tempo abrigava o Tribunal Regional Eleitoral, o prédio dos Correios, né? Tem até o Centro Cultural dos Correios, e o Banco do Brasil, também tem o Centro Cultural Banco do Brasil. Esses 3 prédios fazem parte dessa história do Brasil Colônia, do Brasil Império, e depois tanto os Correios quanto o Banco do Brasil passam a fazer parte, inclusive, do próprio Brasil República. Deputado, antes de continuar e mostrar um pouco mais dos detalhes dos prédios, eu queria comentar essa luminária da época. Olha o detalhe daquela ligando um prédio a outro. Essas luminárias, né, no início, 1700, não havia energia elétrica, né?
Então, essa forma de segurar era para segurar o lampião, né? A lamparina, que era um pavio embutido num combustível, que era toda noite acesa e dava algum nível de iluminação. Então está preservado agora com energia elétrica, né? O tipo de iluminação que à época existia. Ainda bem que está preservado. É verdade. Vamos continuar a visita? Estamos chegando aqui perto do Centro Cultural Banco do Brasil. Deputado, comente um pouquinho esse prédio. Olha o detalhe das colunas. Olha, Edgar, essa é uma obra de arquitetura e engenharia da maior relevância, né? Porque a cantaria se faz presente de forma muito ativa, né? O sistema de montagem desse prédio com pedra sobre pedra é muito rico, né? Para registrar uma época, um período. Afinal de contas, o Banco do Brasil foi o nosso primeiro banco, E aqui foi a sede do Banco do nossa Brasil, caixa né? forte. E aqui é a sede dele, muito bem situado, né? Porque esquina da Rua da Direita, hoje 1º de março, né? Com o mar, né? E também com a própria Igreja da Candelária, um ponto estratégico. E como centro cultural, ponto obrigatório de visitação, parte integrante do nosso corredor cultural. Vê que é um espaço bem conservado, né? Porque o próprio Banco do Brasil tem interesse de mostrar ao povo brasileiro a sua história, as suas origens. Agora chegamos no final da Avenida Presidente Vargas, bem no centro do Rio. Muito movimento de carros, muitos carros passando para lá e para cá. E diante de nós está a gigantesca Igreja da Candelária. Deputado, fale um pouquinho da Igreja Candelária. A Igreja da Candelária, eu diria que é um dos principais monumentos da nossa cidade. Exatamente porque todo mundo que chega ao centro da cidade, vindo da Zona Norte, vem pela Avenida Presidente Vargas. E o seu pano de fundo é a Igreja da Candelária. Então ela marca a entrada norte-centro da nossa cidade, né? Como também quem vem de Niterói para o Rio, de barcas, não deixa de ter como pano de fundo a própria Igreja da Candelária. Então, é a igreja mais central que tem, né? Porque ela está no cruzamento da Presidente Vargas com a 1º de março. Mas não está na época, não foi construída na época. Não, ela já é posterior, Mas ela é um marco da nossa cidade, né? Porque eu disse a você que a Presidente Vargas, não é Presidente Vargas, vem muito depois da chegada de Dom João VI e da própria independência do Brasil. Mas a posição geográfica da Igreja da Candelária, a sua beleza arquitetônica, a sua majestade lhe dá, né, lhe transforma num ponto de referência importantíssimo da nossa cidade. O sino da igreja está nos chamando. Vamos lá? Vamos. Estou chegando aqui na porta da Igreja da Candelária.